Beto e Alfredo trabalham na mesma empresa. Os dois estão muito felizes com seu emprego. Entretanto, uma notícia ruim os pega de surpresa. Ambos são demitidos numa demissão em massa que atinge a sua empresa. Beto fica revoltado. Como pode a empresa fazer isso com ele, um funcionário tão exemplar? Sozinho em casa e com mais tempo livre, ele procura a razão da sua demissão. O que ele fez de errado? Ele entra na internet e encontra pessoas que também estão insatisfeitas com sua situação atual. Então, discutindo com elas, ele chega numa conclusão. O problema é muito claro. O problema é o sistema econômico onde ele está inserido. Tendo essa conclusão, Beto faz o seu objetivo de vida mudar esse sistema econômico. Ele vai em protestos contra o sistema. Ele entra com o apoio numa candidatura de um político que é contra o sistema, faz campanha na internet, briga com seus familiares, briga com seus amigos. A única coisa que importa é acabar com o sistema. 4 anos se passam e o político que Beto apoia é eleito. Mas o que mudou realmente na vida do Beto? Ele continua desempregado, continua sem dinheiro. A sua luta contra o sistema não levou a nada. Ele decide entrar em contato com seu colega de trabalho, Alfredo, e pergunta como ele está. Ele quer saber como ele está passando esses 4 anos de desemprego e se ele está ciente que o problema é o sistema econômico. Entretanto, ele se surpreende. Alfredo está empregado num emprego melhor do que o que eles tinham anteriormente. Meu Deus, como isso é possível? Alfredo não sabe que o sistema está completamente quebrado. Ele não vê as estatísticas que o mercado de trabalho está horrível, que ninguém tem esperança. Meu Deus do céu, Alfredo, o que você fez? Logo que foi demitido, Alfredo decidiu entrar na internet e também procurou um motivo de sua demissão. Uma decisão errada do CEO fez a empresa entrar em dívida e ele também fica com muita raiva. Ele fica frustrado, mas ele tem um plano de ação um pouco diferente do Beto. Ele procura o que está realmente dentro do controle dele, revisa o seu currículo e envia mais de 50 currículos todos os dias. Ele procura habilidades que estão em demanda no mercado e faz cursos de programação, de Excel, e em pouco tempo ele arruma outro emprego e logo sua vida está de volta nos trilhos. Essa história que eu contei é só um exemplo de uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente foca numa coisa, num problema que é grandioso demais e deixa de perceber aquilo que é pequeno e que está dentro do nosso controle. Eu posso dar um exemplo do mercado de trabalho, igual eu falei. Eu conheço muita gente e quando eu estava desempregado eu era uma dessas pessoas e focava completamente no sistema, na nossa economia, como era ruim. Eu lia notícias de como não tinha esperança, tá todo mundo desempregado, meu Deus do céu. Mas no fim das contas, você tem que parar e pensar o que realmente está dentro do meu controle. Como eu posso sair dessa situação? O desemprego, por exemplo. Você tem que fazer o que está dentro do seu controle. Mandar currículo todo dia, se aperfeiçoar no mercado, focar em coisas pequenas que vão ter uma mudança real na sua vida. Essa situação não precisa ser só o desemprego. Existe também pessoas, eu tenho certeza que você conhece alguém ou mais de uma pessoa que tem uma vida completamente desregulada, não tem dinheiro, está fora de forma, é infeliz, é solitário, não tem amigos, mas se preocupa com um problema grandioso, por exemplo, revolução no país, a economia, o mercado de trabalho, o aquecimento global. Eu tenho exemplos muito bons de quando eu estava na faculdade, de alunos que estudavam comigo e estavam muito preocupados com política e não procuravam um estágio, por exemplo, não é? O que acontece? Quando você foca num problema grandioso desse, você tá com uma ilusão que você pode fazer alguma coisa para mudar. Você sozinho, infelizmente, se você tiver numa situação muito ruim, com a vida completamente fora do controle, você não consegue mudar nem uma decisão que o seu prédio toma numa reunião de condomínio. Quem dirá a economia e o sistema macroeconômico. Quando você pega um problema muito grande desses, na verdade você está se colocando numa situação que você está completamente sem controle da sua vida. Você acha que fazendo aquela ação, discutindo na internet, lendo livros, estudando sobre, você vai conseguir mudar esse problema. Só que na realidade você está perdendo tempo. Às vezes tem uma coisa pequena na sua vida que se você mudasse, você teria um resultado muito melhor, uma coisa muito mais positiva para sua vida. Exemplo, 2 caras pobres que não têm emprego, mas têm capacidade, estão com saúde, têm tempo para estudar, mas ficam brigando entre si se o candidato X ou o candidato Y é bom. Eles poderiam estar estudando, poderiam estar focando em alguma coisa que está dentro do controle deles para mudar de vida. Eu conheço muita gente que faz isso. Aqui entra um princípio muito importante. Se você já acompanha meu canal no TikTok ou se você assistiu os meus outros vídeos, você deve perceber que eu tiro muito
muitas ideias de uma corrente filosófica, que é o estoicismo. O estoicismo tem várias coisas que abrangem essa corrente de pensamento, mas um dos pontos principais do estoicismo é identificar o que você pode controlar e não se preocupar com o que você não pode controlar. A própria história da origem do estoicismo traz muito dessa ideia, do que está fora do controle e o que está dentro do seu controle. A própria origem do estoicismo se deu quando um mercador rico da época do Império Romano, que chamava Zeno, perdeu toda a sua fortuna num naufrágio do navio que ele estava navegando. Ele poderia ter se revoltado, poderia ter ficado remoendo o passado, mas ele identificou que o naufrágio não estava dentro do seu controle, ele não pode controlar a natureza. O que ele pode fazer é, através das suas ações, de coisas que estão dentro do controle dele, tentar recuperar a sua riqueza. Com esse pensamento no cerne, ele fundou umas escolas de pensamento mais influentes da história, o estoicismo. E a mesma coisa na nossa vida, não é? Muitas vezes a gente pega e fica se remoendo por coisas que estavam fora do nosso controle, muitas vezes um trauma do passado, por exemplo, quando a gente poderia focar em coisas do presente que a gente poderia mudar e ter um futuro melhor. Tem vários estudos que mostram que uma das coisas mais importantes para a felicidade, e aí tanto do homem quanto da mulher, é a autonomia. Você tem que acreditar, não precisa nem ser verdade, mas você tem que acreditar que você está no controle da sua vida. Quando você está nessa situação que você escolheu um problema muito grande para focar, um problema que você não tem controle, além de você perder a autonomia, você está basicamente naquela situação que uma criança está quando descobre, de repente, numa aula de ciências, que daqui a 7 bilhões de anos o Sol vai explodir. Eu estava nessa situação. Um belo dia eu estava lá, pequenininho, na minha aula de ciências, e o professor simplesmente fala: daqui a 7 bilhões de anos o Sol vai explodir. Essa foi a minha primeira crise existencial. Como que ninguém tá fazendo nada sobre isso? O Sol vai explodir daqui a 7 bilhões de anos e ninguém tá preocupado, meu Deus do céu. E eu fiquei, na verdade, mais de uma semana sem estudar. Naquela época, eu tava pensando, nada disso importa, eu vou morrer, daqui a 7 bilhões de anos o planeta não vai existir, o Sol vai explodir. E aí, por eu não ter estudado, o que aconteceu? Tirei notas baixas nas minhas provas. Você tá basicamente nessa situação quando você escolhe se preocupar com o sistema político, uma crise, guerra em outro país, o apocalipse. Você tem que focar em coisas pequenas da sua vida e realmente vão mudar a sua vida para melhor. Esquece esses problemas muito grandes. E isso que eu tô falando não quer dizer que você não pode se preocupar com o aquecimento global, desmatamento, fome. O que eu estou dizendo é que, se a sua vida está completamente fora de ordem, você não tem R$1 no bolso, você está fora de forma, sua saúde está horrível, seja sincero, o que você vai conseguir fazer para mudar qualquer um desses problemas, o mínimo que seja? É muito melhor que você foque na sua vida, consiga recursos, melhore sua saúde, e aí você se torna uma pessoa que aí sim vai ter capacidade de fazer alguma coisa. Talvez alguém numa posição legal dentro de uma empresa, talvez alguém com mais recursos, ou por exemplo, talvez alguém com mais influência que vai conseguir fazer com que as pessoas prestem mais atenção nesse problema. É esse tipo de pessoa que você tem que se tornar. E você só vai se tornar essa pessoa focando nas coisas pequenas que estão erradas na sua vida hoje. Então, assim, é um princípio do estoicismo, não é? Descubra o que está dentro do seu controle e você descobrirá o seu poder de verdade. Ou você tem poder sobre a sua mente e não sobre os eventos externos. Isso é um desdobramento desse mesmo princípio. E aí você pode pensar, como é que eu sei? Como que eu sei o que realmente está dentro do meu controle e o que não está? Essa é uma boa pergunta, mas eu realmente acredito que a maioria das pessoas sabe a resposta. A primeira coisa, o que está dentro do seu controle geralmente são problemas que estão próximos de você. Então, assim, a proximidade é uma das coisas que pode te dizer o que está dentro do seu controle e o que não está. Exemplo, você não gosta do lugar que você mora. Ele é sujo, ele é pequeno, a decoração não é boa. E aí você projeta esse desgosto da sua casa, do lugar que você mora, na sociedade no geral. Ou no sistema econômico que te fez morar ali naquela casa. Ou naquele lugar. Às vezes a casa nem precisa ser ruim, você simplesmente não gosta. Qual que é a proximidade? Em vez de você focar no sistema ou no que te fez morar ali, talvez um evento, perdeu o emprego, por exemplo, e ter que se mudar, foca na aparência da casa. Ela tá desarrumada? Ela tá limpa? Eu posso fazer uma faxina? Eu posso mudar a decoração de um jeito ou de outro para me tornar mais confortável dentro da minha própria casa? Outra coisa, geralmente coisas que estão relacionadas com o seu corpo, você consegue mudar. Por exemplo, você tá gordo, você consegue emagrecer. Esse é um exemplo claro de um problema que tá muito próximo, ele literalmente tá dentro de você. Se você tá preocupado com uma coisa global, aí já te diz que isso não tá muito próximo de você, né? É um problema muito externo
externo, é do mundo inteiro. Como que você vai conseguir resolver? A distância, de novo, se faz presente. Quando o problema é social e não individual, também é um jeito de você perceber que isso não está tão dentro do seu controle. De novo, isso não quer dizer que você não pode se preocupar com um problema social, mas a sua preocupação só vai ser útil se você for uma pessoa que realmente tem a capacidade de mudar aquilo, ou influenciando outras pessoas dentro de uma empresa, ou até mesmo em redes sociais, ou até mesmo na sua própria família. Sendo uma pessoa importante na sua família, você consegue influenciar os seus outros membros familiares, que por aí vão influenciando os outros. No fim das contas, quando a gente descobre realmente quais são os problemas que estão dentro do nosso controle, o que a gente faz? A gente pega a nossa autonomia de volta, que é o mais importante, é uma das coisas mais importantes para você ser feliz. Se você acabou de perder o emprego, igual o exemplo que eu dei no início do vídeo, em vez de focar numa decisão de um diretor que foi errada, no sistema econômico, numa dívida que apareceu na empresa, e colocar todas as suas energias em tentar mudar isso ou ficar remoendo algo do passado, foca no que está no seu controle hoje, que é aprender uma nova habilidade, mandar 50 mil currículos por dia, igual eu fiz. Isso é o que vai mudar a sua situação. Outra coisa importante, às vezes você nem tem um problema real. Sêneca, outro estoico, diz que muitas vezes nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Eu vejo esse problema em muita gente também. Gente que tem uma vida relativamente boa, tem tudo que uma pessoa média poderia querer, mas na imaginação dela, essa pessoa cria uma situação completamente ruim. Ela se sente perseguida, se sente insatisfeita. Então, uma coisa que está no seu controle é a sua própria mente, ou ela deveria estar. Como sua mente está no seu controle, você pode usar ela como uma ferramenta para ter uma vida mais positiva, focando nas coisas positivas da sua vida e tentando não criar situações negativas imaginárias. Isso também é muito importante. No final das contas, se você levar essa máxima em diante e aplicar na sua vida, focar naquilo que está no seu controle, não no que está fora do seu controle, você vai ganhar vários benefícios. O primeiro eu já comentei, que é a autonomia. Você vai se sentir no controle da sua vida e você não vai ter em mente aqueles problemas que estão completamente fora da sua realidade. Segundo, você vai ser uma pessoa que vive muito no presente, e isso também é uma chave para a felicidade. Por quê? Você pode estar focado no passado, que está fora do seu controle, o passado já aconteceu. Você pode estar focado no futuro, que é incerto, você também não controla o futuro. Você vai começar a focar no presente. Quais são as escolhas que eu posso ter no presente para não repetir o passado e evitar um futuro que eu não gostaria de ter? Então é isso. Foquem nas coisas que estão no seu controle, como dizem os estoicos. No fim das contas, os romanos já descobriram tudo que a gente precisava para ser feliz e agora a gente está aqui enchendo linguiça. É isso. Até o próximo vídeo.